Meu nome é Sérgio, sou estudante de Geografia aqui da Unicamp. Estou no 6º ano, né? Já sou formado em licenciatura, sou professor já e sou militante, né, do movimento estudantil há 5 anos, né, também. E militante também do movimento negro, assim, não especificamente do movimento, minha militância sempre foi no movimento estudantil, mas já tive bastante contato, bastante debate com a questão do movimento negro, em específico da universidade. O que é o negro no Brasil? O negro no Brasil é uma imensa massa, metade da população, e que tem no seu aspecto uma herança, que é a herança de ter sido escravo. Então essa é a herança que o negro tem. Então, para falar um pouco do aspecto geral do que é o negro no Brasil, eu diria isso, né? Bom, a partir dessa herança, né, nós vemos que hoje no Brasil se permanece um tipo de escravidão ainda, né? Para dar uma linha geral do que é o negro no Brasil hoje, essas são as características. Tem uma herança brutal, uma herança de exploração, uma herança de violência, e essa herança tem sido incorporada na moderna sociedade capitalista, né, a partir do desenvolvimento dos piores tipos de trabalho possível da sociedade. Primeiro, racismo existe? Isso é uma questão importante, quer dizer, racismo existe ou não? Existe uma democracia racial? Nós temos que ter clareza que por todos esses fatos que a gente colocou, o racismo, ele existe. Nós não vivemos uma sociedade democrática racialmente. Quem é negro no Brasil? Essa é uma pergunta que sempre fazem, né? Quem é negro? Porque se todo mundo tem uma genética, né? Tá lá, um pezinho ali, outro acolá, todo mundo, eu mesmo, né? Daí vem um cara assim, branquelo, assim, e fala, não, minha tataravó foi negra. Né? Então eu sou um pouco negro também, como é que fica? Não, assim, ó, se tiver dúvida, pergunta para um PM. O policial vai te responder quem é negro. Mas assim, existe uma forma melhor de se perguntar para o policial militar. Você fala assim, quem já sofreu racismo? É isso que baseia quem é negro e quem não é. Então, por exemplo, você já sofreu racismo, você pode falar, sou negro. Né? E é isso que define, né? Quando você entra no mercado, quem é negro percebe que é negro. Né? Percebe para quem os olhos do segurança olha mais. Né? Quando você vai em determinado lugar, você percebe quem é negro. Né? Porque quem sofre opressão entende muito bem que é opressão. Então essa é uma maneira de se definir quem é negro. O racismo existe e a expressão da opressão é um dado para você ver como essa questão acontece. E seria o negro na universidade, né? E até passando um pouco pela minha experiência pessoal. O que eu posso dizer é o quê? Né? Para discutir o negro na universidade, precisa discutir o negro e a educação. Né? Teria como ser diferente, né? Qual que é a situação hoje? A situação é a seguinte, a maioria dos negros hoje vivem na periferia e fazem parte do ensino público. O ensino público ele foi desmantelado nos últimos anos, o ensino fundamental e médio nos últimos anos. Foi desmantelado a partir do público que se atende. Como a escola pública ela atende o público mais pauperizado, né, na nossa sociedade, então o negro está dentro dessa faixa, é um ensino que hoje ele é extremamente precarizado. Né? Se quebrou o professor, desvalorizou o professor, não se investiu em estrutura, e a escola que nós temos ela é totalmente desestruturada. O negro ele tem pouco acesso à educação. Por quê? Quando ele se constituindo como a parte da classe mais pauperizada, o negro poucas vezes tem condição, inclusive, de se integrar no estudo. A maioria das vezes ele trabalha desde jovem, muito jovem, né, desde criança, né, de serviços precários, né, vai vender bala no sinal. Né. Lógico assim, não que não exista brancos que também passam pela situação, lógico que existe. Mas você olha a imensa massa negra que está inserida dentro dos mais pobres, fica evidente isso. Então vai lá, a inserção no crime também desde pequeno, assim, né, uma violência brutal, assim. Então essas são as opções. Dos poucos que ingressam na educação, tem uma educação pauperizada, né? Então assim, lembrando de cabeça aqui algumas estatísticas, assim, das pessoas que conseguem entrar na escola e concluir, no estado de São Paulo, apenas 15, 20% são negros, assim, essa é a situação. Né? Então assim, o negro vai lá, às vezes consegue entrar na escola, mas não consegue terminar.
Bom, então você tem essa situação na escola pública. Lógico que isso vai ter uma decorrência brutal quando você vai para o ensino superior, né? Ainda mais o ensino superior público, né? No Brasil, nós temos uma universidade que está sendo desmantelada, uma universidade pública totalmente desmantelada, desestruturada, né? Mas que ainda tem uma qualidade bem acima do que são as universidades privadas, e exatamente por isso ela escolhe quem vai estar dentro dela. Então ela cria um filtro social. É um filtro social chamado vestibular. Vestibular, nós bem sabemos que ele não mede quem sabe mais das coisas, quem entende mais. Ele mede o capital cultural que você teve, né? Eu acho que falar em capital cultural é sempre uma questão controversa para vocês que são das sociais, né? Tem várias teorias sobre isso, né? Mas eu estou entendendo capital social como o tanto de grana que você teve para estudar, o tanto de investimento que você teve em educação, acesso à cultura, poder ir no teatro e tal. O negro, fazendo parte dos mais pobres, né? Em sua imensa maioria, não teve essa condição. Então o vestibular ele serve para limar essa população, né? Então o negro ele é limado. Então assim, alguns dados mais recentes, esse eu tenho de cabeça bem certo. Nas universidades públicas paulistas, os negros representam menos de 3%. Né? Esse é o dado da revista EDUSP, que eu vi o ano passado, uma pesquisa recente e tal, né, dos centros de estudos negros que tem na USP. Então menos de 3% dos estudantes da universidade pública são negros.